Boa noite a todos. Então, estamos aqui mais uma vez reunidos, né, para a nossa 20ª aula, em curso de estudo, de curso preparatório do ensino físico, da Federação Física. Logo iremos concluir, né, são 24 aulas, hoje nós faremos a 20ª. E, como sempre, nós iniciamos pela correção dos exercícios da aula anterior. Foi a aula 19. Então, nós temos aqui a primeira questão. Como Kardec caracteriza as duas portas? Quem gostaria de fazer? Eu posso fazer. Pode falar, por favor, Angélica. Peraí que a minha tela sumiu aqui. Como Kardec caracteriza as duas portas? Kardec caracteriza a porta larga como um caminho da perdição, trilhado por muitos, pois acessível e cheio de atrativos, correspondendo às más paixões e tendências humanas. Já a porta estreita é da salvação, difícil de ser transportar, pois exibe grandes esforços do indivíduo para vencer suas imperfeições morais. Ele afirma que poucos escolhem essa porta, pois são poucos que se resignam a enfrentar as lutas interiores necessárias para o progresso espiritual. Muito bem, está certíssima. A segunda, gostaria de fazer, Cecília? Vou fazer a segunda. Peraí. Qual é para o espírito a porta larga? É aquela das diversões materialistas, das concepções errôneas, do desequilíbrio, das frustrações e dos maus hábitos. Tá certo. É a porta que, entre aspas, a gente diz a porta da perdição, né? Que são todas as coisas do mundo que as pessoas gostam de aproveitar, esquecendo a parte da elevação moral, espiritual, que é um dos nossos principais objetivos. Tá certinho. A terceira, gostaria de fazer, Silvinha? Tá bom, eu faço. É fácil passar pela porta estreita? Eu coloquei assim, como fazer? Aí eu coloquei, não, representa o caminho do sacrifício, da renúncia aos vícios e paixões, do esforço pela prática do bem e do amor ao próximo. É um caminho que exige perseverança e superação, mas que conduz à verdadeira felicidade e elevação espiritual. Muito bem, certíssimo. A quarta, quem gostaria? Eu faço. O que significa para o espírito ser perfeito? Para o espírito ser perfeito não significa atingir a perfeição absoluta igual à de Deus, o que é impossível. Trata-se de alcançar a perfeição relativa, dentro das possibilidades humanas, por meio do amor ao próximo, caridade, da superação das imperfeições, da vivência do bem, misericórdia e perdão. A perfeição é um objetivo alcançado progressivamente através das reencarnações e do esforço moral contínuo. Muito bem, certíssimo. A quinta, quem gostaria? Posso fazer? Pode, meu amor. O que significa amar os inimigos? Eu pus assim, tratar com amor e bondade aqueles que nos causam mal ou com quem temos conflito, buscando o bem deles, mesmo que não corresponda ao nosso afeto ou tenha más intenções. Muito bem. A sexta e última, dá para fazer, Posso Cecília? fazer? Pode. Sim, eu coloquei assim. A pergunta era, na sua opinião, como devemos proceder para que sejamos cada vez melhores, rumando à perfeição? Aí eu respondi, devemos policiar nossos pensamentos e atitudes a fim de não fazer mal, nem para nós, nem para os outros. Tá certo. De uma forma assim, bem sucinta, resume todas as coisas. Eu vou colocar o que eu escrevi. Eu coloquei, poderemos
acelerar a nossa marcha e ganhar terreno no feito caminho a percorrer, em busca do nosso aperfeiçoamento, e desde já nos compenetrarmos do nosso papel e da necessidade urgente de vivê-lo intensamente, buscando fazê-lo através do nosso sentimento da caridade, do amor ao próximo, fazendo bem pelo bem, sem esperar recompensa, pagando o mal com o bem, defendendo o fraco contra o forte e sacrificando sempre nossos interesses em face da justiça, sendo indulgentes para com as fraquezas alheias e sermos severos para com as próprias, não nos comprazendo em evidenciar os defeitos dos outros, mas estudando nossas próprias imperfeições e trabalhando incansavelmente para combater e vencer. Ficou assim um pouquinho mais detalhado, mas o que você fez também está correto, resume tudo. Aí nós temos a nossa frase do exercício de reforma íntima, né? Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa, enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Alguém gostaria de comentar? Teve 2 pessoas que me mandou no privado, não precisa. Se mais alguém quiser, não, comente, senão eu faço um comentário aqui. Então, vamos... Eu não fiz, mas eu posso comentar. Então, eu fala. acho que essa frase vai bem de encontro o que eu tento melhorar, né? Que é fazer o que tem que ser feito e não ficar no meio do caminho se distraindo, né? Com coisas que muitas vezes não agregam, não, como é que eu posso dizer? Não vai levar em nada. Você fica, em vez de fazer o que realmente tem feito, você fica fazendo o que é legal, o que é gostoso, né? E nem sempre isso é pelo caminho que a gente precisa, o caminho que a gente precisa para evoluir também. Então, é bem difícil fazer o que tem que ser feito, até pelos maus hábitos que a gente acaba carregando durante a vida, que a gente adquire, ou até de outras reencarnações que a gente tem também. Eu acho que isso é o maior desafio, que é fazer o que tem que ser feito, né? Independente de ser legal ou não, mas precisa ser feito. Perfeito, está brilhante a sua resposta. Você só esqueceu de fazer tudo em primeira pessoa do singular. Ah, sim, mas eu falei no começo. Tá, mas é tudo. Mas eu só estou falando é que tudo sou eu mesmo. Tá bom, vai. Então, eu até comentei em algumas respostas, né, que eu enviei, que para a gente poder aproveitar o nosso tempo, falando em termos gerais, né? Porque muitas vezes a pessoa se preocupa, a massa coletiva se preocupa em aproveitar o tempo, principalmente em diversão, em lazer, em coisas fúteis, e muitas vezes também com foco excessivo até em termos de ganho financeiro, conseguir conquistar coisas materiais, mesmo que não tenha uma situação financeira que propicie de fato isso, mas para mostrar para o mundo um status, uma aparência dentro da sua vaidade e de coisas assim. Então, na verdade, a gente acaba satisfazendo bastante o nosso ego, a nossa vaidade, mas nós estamos, na verdade, perdendo tempo dentro do nosso verdadeiro propósito, que é o nosso aprimoramento moral e espiritual, o nosso autoconhecimento, porque a partir disso nós vamos ramificando e conquistando também todas as coisas. Se você foca nisso, você não se perde em todas as outras coisas que foram ditas, que estariam representando, entre aspas, as coisas da porta larga. Então, é necessário que nós possamos olhar a nossa parte material, é claro, né? Ter o estudo, a formação, pensar na profissão, pensar numa reserva financeira, pensar em adquirir um teto, se possível, pensar em ter um relativo conforto, pensar em ter um relativo lazer, porque nós estamos no mundo encarnados e nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. E é necessário que nós tenhamos todas essas coisas
que o mundo exige, que é o mínimo que a gente pode ter para viver com conforto, com saúde e com estabilidade. Mas a grande maioria negligencia a parte espiritual, o alimento do espírito, né? Que é nós estarmos vinculados com a espiritualidade, não necessariamente com uma religião. Todas as religiões são boas, mas ser uma pessoa espiritualizada, ter o conhecimento das leis que regem o mundo material e espiritual, passar a questionar as nossas más tendências, aquilo que nós devemos nos melhorar para tornarmos pessoas melhores. Tudo isso faz parte do nosso processo da reforma íntima, e geralmente a gente consegue abreviar esse caminho se nós estamos vinculados ou pertencentes a algum grupo de conhecimento, autoconhecimento, nem que seja ligado à ciência, filosofia, religião, que são os critérios da doutrina espírita. Então, existem muitas coisas que Deus disponibilizou para nós para que possamos ter facilidade, né, nessa parte que diz respeito ao nosso aprimoramento e ao nosso alimento espiritual. Então, para nós entregarmos o tempo com o devido proveito, é necessário que nós busquemos ter o equilíbrio entre todos esses aspectos. Porque excessivamente coisas religiosas vira fanatismo, e não é isso que certifica o equilíbrio e que vai nos trazer proveito, né? Então, saber dosar, saber equilibrar e atender todos esses aspectos que compõem a nossa vida, família também, é o caminho melhor para que a gente chegue a esse entregar o tempo com o devido proveito. Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta a respeito da correção, podemos iniciar a aula. Então, vamos lá. Fechar aqui esse exercício. E vamos colocar para mudar aqui o layout. Vou colocar para apresentar. Então, aqui está ótimo. Então, essa é a nossa 20ª aula, né? Nós temos na parte A, o Espiritismo como Consolador Prometido. Na parte B, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E na parte C, as atividades. São as questões de fixação e a frase de reforma íntima, que vai ser por base as nossas atividades da próxima aula. E aí nós vamos aqui para o primeiro slide da parte A, o Espiritismo como Consolador Prometido. Aí nós temos essa imagem de Jesus e a frase do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 25 e 26, que diz: o Consolador prometido por Jesus. Eu vos tenho dito essas coisas enquanto permaneço convosco, mas o Paráclito, o Santo Espírito que meu Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que vos disse. Depois tem a definição que Paráclito ou Paracleto significa um mentor, um defensor, um protetor, que seria então essa promessa do Consolador prometido feito por Jesus naquela ocasião. E aí vamos ao conteúdo. Próximo de partir para a espiritualidade, Jesus promete aos seus discípulos que lhes enviará um outro Consolador, o Espírito da Verdade, o Paráclito, que haveria de ensinar todas as coisas e lembrar o que ele dissera. No tempo determinado, o Espiritismo veio cumprir aquela promessa do Divino Mestre.
revelando ao homem as leis que regem os fenômenos antes tidos como sobrenaturais ou milagrosos. Então, essa questão de milagre nós já vimos em outra aula, né? Então, o Divino Mestre prometeu que revelaria aos homens os fenômenos que eram tidos como miraculosos. E assim a gente foi desmistificando, em grande parte, a questão do conceito de milagre. O Espiritismo, ou Consolador Prometido, surge no horizonte terrestre em meados do século XIX, como a terceira revelação. No século XIII a.C., Moisés trouxe para a humanidade a primeira revelação, materializando a ideia do Deus único, já ensinada por Abraão, o grande patriarca hebreu, cerca de 600 anos antes. Moisés promulgou a lei do Monte Sinai, lançando os fundamentos da verdadeira fé como grande médium que era. Como homem, foi o legislador eficiente que organizou a sociedade da época, procurando livrá-la dos erros do politeísmo. Então, nós sempre ouvimos falar no Primeiro Testamento, que é a Bíblia antiga, que foi praticamente escrita, ditada aí com as inspirações de Moisés, e tudo que dizia respeito ao Velho Testamento, que recebeu esse título de Velho, depois que surgiu o Novo Testamento, que faz parte daqueles evangelhos dos discípulos de Jesus, que nós conhecemos até hoje. E Moisés, ele teve um papel fundamental dentro do cristianismo. Ele, de certa forma, veio trazer um preparo para que Jesus viesse depois. E como naquela época as pessoas eram muito rudes, brutas, e tinham um ímpeto assim de, não vou dizer animalidade, mas alguma coisa assim mais ligada ao ímpeto selvagem, de resíduo e tudo mais, então Moisés, ele trouxe para a humanidade a primeira revelação, dizendo a respeito de um Deus que punia, que castigava, porque foi a forma mais fácil que ele encontrou de ter um determinado controle com relação aos seus adeptos, né? Então, as pessoas, naquela época, tinham um certo receio desse Deus que se vingava, que castigava, que coisas assim, mas era justamente uma modalidade para que viesse a frear os instintos agressivos dele, né? E já estar, assim, implantando uma ideia de um Deus único, procurando livrar a sociedade da época, como diz aqui, dos erros do politeísmo. Então, a gente viu em filmes, em outras literaturas, que quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, ele subiu lá para meditação e recebeu orientação, se desceu depois de uns 3 dias com a tábua na mão, onde ele escreveu o decálogo, né, que são os 10 mandamentos, e os seus seguidores, que até então estavam firmes com Moisés na questão da existência de um Deus único, se sentiram abandonados e fizeram uma festa, derreteram várias peças que eles tinham ali à disposição de ouro, criaram um bezerro de ouro para estar fazendo uma adoração diferente daquela que Moisés vinha ensinando, ou seja, eles eram seguidores de Moisés, mas no fundo eles não aprenderam nada. Dizem que a origem da festividade do carnaval é relativo a esses 3 dias que os seguidores de Moisés fizeram essas festas, né, com vestimentas diferentes, homenageando um outro Deus, enquanto Moisés ficava recolhido lá na montanha, recebendo os 10 mandamentos. E aí, quando Moisés desceu, brigou com todo mundo, né, que era próprio da época, quebrou a imagem que eles fizeram, repreendeu o povo, e eles voltaram a seguir o que Moisés pregava de uma forma assim, demonstrando o arrependimento. Então, toda essa questão que envolve Moisés e o Velho Testamento,
a gente tem na doutrina espírita como a primeira revelação. Então, sempre relacionem a primeira revelação ao nome de Moisés, que vocês vão se lembrar. Continuando. Após Moisés veio Cristo, encarnando a segunda revelação, e acrescentou a essência dos ensinamentos mosaicos, a ideia da vida futura, estranha ao contexto do Pentateuco, bem como as penas e recompensas que esperam o homem depois da morte. Jesus faz encarar a divindade de um ponto de vista totalmente novo. Não é mais o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Jesus, então, resume o decálogo num mandamento maior: o amor a Deus acima de todas as coisas, e num menor, semelhante àquele, o amor ao próximo, e estabelece assim as bases da religião cósmica universal. Então, toda vez que falarmos em segunda revelação, relacionemos a segunda revelação ao nome de Jesus. Jesus, ele sempre dizia que ele não veio destruir a lei. Ele não contradisse absolutamente nada do que Moisés tinha pregado até então. Ele apenas trouxe os fundamentos da lei do amor. Então, ele apresentou para a humanidade o Deus, nosso Pai, que é todo amor, toda bondade, que não guarda rancor, que não castiga. Ele mostrou aos homens as leis principais das bases de Deus e a necessidade do seu cumprimento. Ou seja, ele mostrou a ideia da vida futura, a questão das penas e das recompensas depois da morte, mas não no sentido de castigo, e sim no sentido de retorno àquilo que você mesmo plantou, que você mesmo semeou, coisas que você, tendo lembrança e que a consciência se sentindo culpada, entre aspas, por não ter feito isso ou por ter feito aquilo, você mesmo pede para si uma reparação, e não um julgamento com um castigo divino, ou sentenças eternas, como o inferno, o purgatório e outras mais. Então, Jesus trouxe esse Deus amoroso, que ama a todos, e instituiu aos homens que eles deveriam amar também da mesma forma. E resumiu os 10 mandamentos que Moisés trouxe e que serviu perfeitamente para todo aquele contexto até então, resumido de uma forma maior e mais ampla, que abrange, na verdade, todos os demais, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque quem ama o próximo como a si mesmo, não vai matar, não vai roubar, não vai adulterar, não vai furtar, não vai enganar. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, não vai usar seu santo nome em vão, irá guardar os mandamentos de Deus. Então, se perdesse todas as literaturas, todos os mandamentos, todos os escritos, mas permanecendo gravado na nossa mente, no nosso coração, esse mandamento ampliado que Jesus nos trouxe, fundando, como diz aqui, as bases da religião cósmica universal, nada se perdeu. E a fraternidade, uma vez vivida dessa forma, ela estará amplamente difundida no mundo, de uma forma bem sólida. Então, primeira revelação, Moisés. Segunda revelação, Jesus. A doutrina dos espíritos, como terceira revelação, é o cristianismo redivivo. A revelação espírita possui um duplo caráter, visto que participa, ao mesmo tempo, da revelação divina e da revelação científica, as duas vias que levam o homem ao verdadeiro conhecimento. Nas palavras de Kardec, o que caracteriza a revelação espírita é que sua origem é divina
que a iniciativa pertence aos espíritos e que sua elaboração é o resultado do trabalho do homem. O Espiritismo, então, parte das próprias palavras de Cristo, da mesma forma que este, muitas vezes, remeteu seus discípulos às palavras de Moisés, tendo uma consequência direta de sua doutrina. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível, que nos cerca e povoa o espaço. Define os laços que unem o espírito ao corpo. Então, sempre que pensarmos em terceira revelação, no Consolador prometido por Jesus, nós vamos estar relacionando a doutrina espírita. E ela é o cristianismo redivivo, ou seja, ela nos faz lembrar e nos reconectar com todos os ensinamentos que Jesus trouxe naquela época. E os seus fundamentos, eles foram trazidos pela própria espiritualidade, embasados nos evangelhos, em tudo aquilo que foi dito anteriormente pelos discípulos de Jesus, também. Mas a essência da doutrina espírita, o novo olhar, a significação de cada trecho extraído desses mesmos evangelhos, tem toda essa questão do amor e do cristianismo redivivo, de uma forma que estimula o homem a se tornar uma pessoa melhor, porque faz com que ele, através do entendimento, ter ele o seu coração e reconheça que ele é o construtor do seu futuro, e não podendo repassar para alguém a responsabilidade da sua felicidade futura, ele próprio irá construí-la no momento em que está vivendo, ciente de que é o único responsável pelo seu futuro e que será sempre dado a cada um segundo as suas obras. Ou seja, nada se perde, muito pelo contrário, muito se ganha em procurar ser uma pessoa melhor. E, principalmente, toda essa transformação embasada em atitude, e não em palavras vazias, em orações recitadas, em promessas que muitas vezes chega até a ser uma negociação com a espiritualidade. Então, Jesus, ele revolucionou através da doutrina dos espíritos, que foi trazida como terceira revelação, pela equipe do Espírito da Verdade, cujo o principal mentor dessa equipe era o próprio Jesus, trouxe todas as bases daquilo que ele não revelou na ocasião em que esteve encarnado entre nós, porque ainda éramos muito endurecidos, muito selvagens, a nossa inteligência não era ainda tão desenvolvida, a ciência não tinha progredido o suficiente para fazer com que o entendimento científico, à luz do que a doutrina espírita nos trouxe posteriormente, levantasse mais um véu da nossa visão em relação ao entendimento das coisas do mundo. Então, a doutrina veio como uma terceira revelação no momento propício, quando a humanidade já se encontrava em melhores condições de inteligência, de elevação moral e espiritual, e a ciência já tivesse se desenvolvido um pouco mais, para que trouxesse todo o respaldo, e para que pudéssemos compreender melhor, através da própria ciência, todos esses critérios miraculosos que sempre foram atribuídos antes da chegada da doutrina dos espíritos. Você está no mudo, Irene. Obrigada. Fui limpar a garganta e esqueci. Está aqui. Fundamenta-se no princípio da reencarnação e estabelece as consequências morais da conduta humana
frente às leis divinas. Então, o homem, ele passa a ter a esperança da vida futura pós a morte, a esperança da reencarnação, para que possa progredir um pouco mais, e toma conhecimento das consequências morais que podem vir a sofrer, entre aspas, né, que na verdade não se trata de um sofrimento, e sim de uma causa e consequência da sua própria conduta frente à desatenção, digamos assim, com as leis divinas que foram trazidas. Então, todo esse conhecimento traz um consolo, traz um alívio e estabelece aquele sentimento mesmo de resignação com relação às coisas que são adversas, que são provas, que são situações que você precisa se fortalecer para transpor, traz um certo consolo com relação à separação temporária através do desencarne de entes queridos que você sabe que mais cedo ou mais tarde todos nós nos encontraremos, traz o alento de que se você se manter com uma postura boa, buscando essa elevação moral e espiritual, você terá cada vez mais condições de estar amparando, ajudando e reencontrando os seus antigos amores. Então, ela traz, de fato, um consolo, porque a gente não fica suscetível àquela questão, né, de castigo divino, de perda através da morte, de ficar num estágio letárgico, esperando o juízo final, para que depois, magicamente, o corpo se recomponha. Então, toda essa questão de uma maior brevidade do contato, do reencontro, de receber o benefício referente ao comportamento que você se melhorou hoje, tudo isso caracteriza-se uma grande consolação e um estímulo para a nossa melhoria moral, que é a reforma íntima. O Espiritismo, assim como uma doutrina de conhecimento, chega no momento em que a humanidade está melhor preparada e a ciência encontra-se organizada e pronta para dar sustentação ao fenômeno espírita, que, sem ela, ficaria sem apoio e exame. Se tivesse surgido antes das descobertas científicas do século XVII e XVIII, a ação da espiritualidade fatalmente estaria condenada ao fracasso. A doutrina consoladora mostra ao homem que a causa dos seus sofrimentos muitas vezes está em existências anteriores, que a Terra, no seu estágio atual, é um mundo de expiação e provas, que Deus, soberanamente justo e bom, a ninguém castiga, de sorte que as aflições vividas pela criatura humana conduzem à cura dos seus males, assegurando-lhe a felicidade nas existências futuras. O Espiritismo, por isso, no seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, responde aos mais diversos questionamentos humanos, fazendo o homem compreender de onde vem, para onde vai e o que está fazendo na Terra. Enfim, desvela-lhe sua natureza, sua origem e sua destinação, preparando-o para viver melhor suas próximas reencarnações. Então, é incontestável que realmente a doutrina espírita nos traz todos esses aspectos aqui contidos nesses slides, né? Finalmente, revela o conceito mais avançado de Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Esclarece que não podemos conhecer a natureza íntima do Criador, mas aponta alguns de seus atributos que nos mostram sua justiça e sua bondade, presentes em toda a criação. Essa última frase me faz lembrar da nossa aula anterior, que eu não lembro mais que número que foi, que eu comentei que a imagem que nós temos de Deus é uma imagem errônea, né? Que nós não conseguimos entender ainda a sua natureza divina, porque a nossa elevação, a nossa inteligência ainda não é suficiente para termos esses tipos de conhecimento.
e que aquela imagem que a gente tem de Deus humanizada, do velhinho, bondoso, tipo vovô, sentadinho numa cadeira, que nem Papai Noel, né? Nos recebendo e acalentando, é uma imagem que o homem criou, que não corresponde a Deus, e que quanto mais a gente alimenta essa imagem, essa humanização de Deus, a gente acaba trazendo ele para nós. E nós somos muito imperfeitos, quando na verdade somos nós que devemos nos elevar para nos aproximarmos cada vez mais dele. Porque uma coisa é certa, a doutrina espírita nos traz que à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos tornando mais sutis e mais etéreos, né? O corpo, em outras encarnações, quando o mundo já não for de provas e expiações, talvez mundo feliz e coisas do gênero, vai ser muito mais sutil. O nosso perispírito também. Então, a sutileza é que vai nos aproximar mais de Deus. Por isso é que a imagem que eu consigo ter e pensar é de uma luz grande, uma energia muito grande que a gente não consegue definir. É interessante porque no Livro dos Espíritos ele não fala de, como é que eu posso dizer, não fala da afeição, não fala de nada, ele só fala que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou seja, ele não fala que é homem, mulher, ou seja, não tem gênero, não é nada que a gente possa palpar, que conhece. É, por exemplo, como se eu tivesse na primeira série e quisesse entender coisas do terceiro ano. É a mesma, fazendo uma analogia, seria a mesma coisa isso. Como é que você vai aprender fórmula de Bhaskara se eu não sei fazer soma e adição, e subtração, e multiplicação? É mais ou menos isso, tem que, né, enfim, aprendendo, caminhando, para, quem sabe, um dia compreender o que é Deus, né? Que não é nada que a gente pensa que é. Com certeza, e um dia, certamente, nós chegaremos lá. Sim. Mas ainda tem um bocadinho aí para caminhar, né? Nas portas estreitas das encarnações. Tem bastante. Alguém gostaria de fazer algum questionamento com relação à nossa parte A? Ninguém? Então, vamos à parte B. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E aí tem essa imagem aqui que eu confesso, olhei assim a primeira vez, parece uma metade de um mamão, né, gente? Eu nunca tinha visto a imagem de uma candeia, assim como diz na... Mas o que é isso? Uma vela? Então, eu entendo que é a tal da candeia. Porque quando eu vi essas passagens da candeia, eu imaginava tipo um lampião, alguma coisa parecida com um lampião. Aí quando eu vi isso daqui, que vem do livro, né, eu peguei e falei assim, eu acho que isso aqui que é a candeia. Mas não cheguei a colocar no Google Lens para dar uma olhada no que seria, ainda vou fazer. Mas eu suponho que isso seja candeia. É como se fosse um lampião mesmo. Então, acho que bem arcaico, feito de uma forma diferente, né? Que você vê que o paviozinho aqui sai do lado, deve estar cheio de óleo, não sei. É que feito de cerâmica, pelo que eu tô vendo aqui. Provavelmente, né? Porque de madeira iria queimar. Uhum. Mas, enfim, então, suponhamos que essa seja de fato a candeia aí do Evangelho, gente. Então, vamos lá. Ninguém acende uma lâmpada e a esconde com alguma vasilha ou a põe debaixo da cama. Ponha-na assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz aqueles que entram. Porque não há nada de secreto que não venha a ser descoberto, nem nada oculto que não venha a ser conhecido e se tornado público. Evangelho de Lucas. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que se esconde a toda hora o sentido das suas palavras sobre o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: eu lhes falo em parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem certas coisas. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil. Mas a vós o digo, porque já vós é dado compreender esses mistérios. E procedia, portanto, para com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas.
Então, essa frase aqui mostra que existia um certo contrassenso, né, entre Jesus dizer que tem que colocar a candeia acima para que todos entrem e vejam a sua luz, e ele falava de uma forma mais clara com os seus discípulos. Por quê? Porque os seus discípulos eram, de certa forma, espíritos que reencarnaram com aquela missão, eles já eram os escolhidos. E eles já traziam algum esclarecimento no seu íntimo, para que pudessem abraçar a missão que eles abraçaram, né? Porque não foi fácil ser seguidor, discípulo de Jesus e difundidor do evangelho naquela época. Era, mais cedo ou mais tarde, saber-se morto de uma forma cruel pela própria crença. Então, eles já eram um espírito que tinha uma elevação moral e espiritual diferenciada em relação aos demais povos que seguiam Jesus e que ouviam os seus sermões. Por isso é que Jesus falava através de parábolas, não como uma forma de querer esconder ou não difundir, mas sim de usar um linguajar de fácil entendimento, através de histórias, como a gente faz hoje em dia, didaticamente, para explicar alguma coisa para alguma criança, usando uma forma metafórica, assim dizendo, para que ela possa conhecer algo desconhecido frente a algo que é familiar e conhecido. Então, Jesus contando as historinhas era uma forma mais fácil deles fixarem o conteúdo moral daquilo que ele queria dizer através da parábola. E era por isso que ele se expressava assim para o povo. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os entram possam vê-lo. Ele não diz que tenhamos de revelar inconsideradamente todas as coisas, pois todo o ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe. E porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Então, aqui explica, né, que ele falava de forma proporcional à inteligência de quem recebe, e que muitas vezes, se ele revelasse uma luz muito viva, iria simplesmente ofuscar e não esclarecer. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa infinidade de parábolas, cujo sentido estava oculto para ele. Deve notar-se que Jesus só se exprimiu em parábolas sobre as questões, de alguma maneira, abstratas da sua doutrina, mas tendo feito da caridade, da humildade, a condição expressa de salvação. Tudo o que disse a esse respeito é perfeitamente claro, explícito e sem nenhuma ambiguidade. Assim devia ser, porque se tratava da regra de conduta, regra que todos deviam compreender para poderem observar. Era isso o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é necessário para ganhar o reino dos céus. Sobre outras questões, só desenvolvia os seus pensamentos para os seus discípulos. Então, tudo que queria dizer como uma regra áurea, máxima, para que a pessoa tenha como um norte, como uma lei, um caminho, um direcionamento para sua evolução, sua melhora, sua reforma íntima, ele fazia de forma clara e explícita, né? Como ele explicava tudo que era necessário para que se alcançasse o reino dos céus. Estando eles mais adiantados moral e intelectualmente, Jesus podia iniciá-los nos princípios mais abstratos. Foi por isso que diz: ao que já tem, ainda mais se dará, e terá em abundância. Ou seja, para quem já tinha algum conhecimento, ele teve condições de ampliá-lo. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Ou seja, tudo aquilo que a terceira revelação, que é a doutrina espírita, trouxe, naquela época não foi revelado diretamente
para os seus discípulos, muito embora eles estivessem num patamar maior do que a população. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza, que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo de um móvel, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na mesa. Jesus, Evangelho de Mateus. Muitos aprendizes interpretam semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvelaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, através da propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Então, alguns interpretaram que deveriam impor a sua crença, a sua fé, de uma forma inconveniente, até radical, às pessoas próximas. E outros interpretaram que deveriam sair por aí fazendo simplesmente uma pregação sistemática, tentando converter todos aqueles que queriam e os que não queriam nem sequer ouvir, né? Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Então, vejam aqui que bonito significado essa frase encerra. Nossa existência é a candeia viva. Então, quando eles dizem que ninguém coloca a candeia debaixo do alqueire, mas acima do velador, para que todos aqueles que entrem possam receber a sua luminosidade, e aqui está sendo comparada a candeia à nossa existência viva, isso significa o quê? Que a nossa luz deve brilhar. Independente do quanto de luminosidade, de espiritualidade, de moralidade nós tenhamos adquiridos até esse momento, que nesse momento nós estamos no nosso ponto culminante da nossa moralidade e do nosso conhecimento moral e espiritual, porque hoje, nesse exato momento, nós somos melhores do que fomos ontem, e melhores do que fomos a semana passada, mês passado, ano passado, década passada, vida passada. Hoje é o nosso ponto culminante. Da mesma forma que amanhã será o nosso novo ponto culminante, o nosso ápice da nossa evolução. Então, tudo que nós tenhamos adquirido, independente de ser pouco em relação ao que ainda cresceremos, independente da gente julgar que não temos condições, não temos jeito, não temos como fazer ou favorecer qualquer coisa que seja, tiremos essa venda do nosso olho, essa limitação que a nossa vida, as nossas experiências nos colocou, e sejamos de fato a candeia viva do nosso Senhor Jesus Cristo, deixando que a luz do Mestre brilha e transcenda sobre nós, e isso que nós conquistamos, que nós temos para passar para as outras pessoas, através das nossas atitudes, dos nossos exemplos, realmente seja algo que transborde para as demais criaturas de Deus, auxiliando Deus na sua criação, através das outras criaturas e de todas essas bênçãos que conseguimos acumular até hoje. Então, sejamos sim, de fato, a candeia viva que está acima e não debaixo do alqueire, deixando que as outras pessoas, que não que sejam violadas por qualquer coisa que a gente queira impor, não,
mas aquelas que demonstrem interesse, que tenham vontade, de fato, possam se beneficiar daquilo que a gente possa passar e ensinar, seja no acolhimento, no abraço fraterno, no ouvido, na fala ativa, mas principalmente na atitude. Porque, como diz no Evangelho, sim, sim, não, não, que a nossa boca fale aquilo que vá no nosso coração e que o nosso coração esteja condizente com aquilo que nós pensamos. Porque se houver contradição entre o nosso pensamento, a nossa fala e o nosso sentimento, nós não seremos a candeia viva, nós não estaremos sendo exemplos, atitudes, deixando transbordar e brilhar a nossa luz. Que esse é um dos nossos propósitos de vida. Primeiramente, nosso esclarecimento e a nossa evolução. E também esse transbordo, que é uma caridade em favor do nosso próximo e que vai multiplicar as bênçãos para nós. Não que façamos isso pensando naquilo, mas no próprio Evangelho está escrito: aquele que já tem, lhe será acrescentado. E aí eu gostei muito dessa frase aqui. Eu até coloquei no meu status, só que eu suprimi uma parte para não ficar muito ligado assim com caráter de religioso, né? Mas olha aqui, olha, até coloquei em negrito. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Ou seja, cada um de nós tem uma maneira única de fazer as revelações do alto, de passar um ensinamento, de transpor um conselho. É uma maneira única, é uma característica individual de cada um. Então, ó, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Lembrando que parentes e amigos que queiram, mas não esqueças, né, que ouvidos quer dizer esqueça, mas não esqueças que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Ou seja, palavras vazias não vão para lugar nenhum, né? A atitude tem que estar sempre acompanhada, porque a candeia viva da iluminação espiritual é aquilo que você representa e aquilo que você faz no mundo, para o mundo e no seu entorno. Então, com isso, nós concluímos a parte B. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Fique à vontade. Gente, ninguém tem dúvida hoje? Parabéns, né? Chegamos aqui no finalzinho do curso, aqui com todo mundo muito bem entendido. Aí nós temos aqui a parte C, que é o nosso questionário para a próxima semana, e a nossa frase aqui de reforma íntima. Você dormirá sempre... Não, você dominará sempre as palavras que não diz. Entretanto, se subordinará àquelas que pronuncia. Então, isso aqui é muito interessante, né? Para a gente avaliar a nossa postura no dia a dia com relação ao que a gente fala, né? Se fala do coração, se fala da boca para fora, se fala por instinto, por revide, por orgulho, por vaidade, não importa. Mas no final, nós estaremos subordinados àquilo que dissemos. Então, com isso, nós concluímos a aula. Vou tirar aqui a apresentação. E voltar ao layout. E é isso aí, meus amores.
espero que esses ensinamentos, né, calem fundo no coração de cada um de vocês, como deve calar no meu também, que a gente possa refletir acerca disso tudo, daquilo que a gente pode transbordar para o nosso próximo, aquilo que a gente pode estar fazendo para fazer brilhar a nossa luz, porque todos nós temos. E mais uma vez eu agradeço a presença de cada um de vocês, sem o qual esse trabalho, essa aula não seria possível. E desejo que Deus nos dê aí uma boa noite de descanso, que possamos ser levados para lugares de aprendizado, de refazimento, de trabalho, auxílio, se for o caso, e que tenhamos um dia maravilhoso amanhã. Uma boa noite a todos, um beijo grande no coração de vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.